Olá pessoal! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar o was e o were, que é o verbo to be no passado. Então, confere aí! Bom pessoal, em inglês a gente utiliza o was e o were quando a gente quer dizer era, estava, eram ou estavam. Então esse é o verbo to be, o famoso verbo to be, só que agora no passado. O was é usado para I, he, she, it. E o were é usado para we, you e they. Então eu vou dar alguns exemplos de frases para você entender como que isso funciona na prática. Então vamos lá. Primeiro exemplo, I was at home last night. I was at home last night. Então eu estava em casa ontem à noite. O was é sempre pronunciado dessa forma, was, com o mesmo som que a gente pronuncia but, tá? Was, I was. Um exemplo negativo, I wasn't doing anything. I wasn't doing anything. Eu não estava fazendo nada. Então, na forma negativa, você vai acrescentar a palavra not, né? Aqui no caso está abreviado, então por isso que você vê wasn't. Então na fala normal as pessoas abreviam, então você vai escutar o tempo todo wasn't, então fale wasn't. Quando a pessoa quer dar uma ênfase, então normalmente elas separam, tá? Então sempre que você quiser dar uma ênfase em alguma coisa, você usa as formas separadas, não abreviadas, tá? Então não tem nenhum problema você falar I was not doing anything. Mas se você falar dessa forma, você provavelmente está querendo deixar claro alguma coisa, querendo dar uma ênfase maior. Então vamos lá, outro exemplo. She was robbed. She was robbed. Ela foi assaltada, ela foi roubada. Então, nesse caso, a gente traduz em português como ela foi, né? Porque foi é uma forma do verbo ser e estar. Então, em português que na verdade tem muitas formas. Ok? Mas presta atenção que aqui não é o foi do verbo ir, é foi do verbo ser, né? Ser assaltada, então no passado ela foi assaltada. Por isso que é she was robbed. Isso também causa muita confusão, os alunos às vezes não lembram que foi, tanto pode ser do verbo ir quanto do verbo ser, só que em inglês cada um é uma palavra diferente, né? Se fosse do verbo ir seria went e não was. Um exemplo negativo, she wasn't in a good mood. She wasn't in a good mood. Ela não estava de bom humor, né? A expressão in a good mood é de bom humor. Vamos ver outro exemplo com he. He was worried. He was worried. Ele estava preocupado. He wasn't hungry. He wasn't hungry. Ele não estava com fome. Um exemplo com it. It was raining here yesterday, but it wasn't very cold. It was raining here yesterday, but it wasn't very cold. Então, estava chovendo aqui ontem, mas não estava muito frio. Nesse caso aqui, a gente usa it, por quê? Eu estou falando de um fenômeno da natureza, estou falando do tempo. Então, nesses casos, em português a gente não usa nada, não existe um sujeito quando você fala do tempo. Mas em inglês, você sempre deve colocar o it, tá? Quando você falar de alguma coisa relacionada ao tempo, ok? Que seria o sujeito neutro nesse caso. Um exemplo com were. They were traveling. They were traveling. Eles estavam viajando, tá? They were traveling. Um exemplo negativo com were. We weren't sleeping. We weren't sleeping. Nós não estávamos dormindo. No caso, were tem essa pronúncia, tá? Were, e no negativo é weren't, ok? Were e weren't. Agora, questão de perguntas. Então, o pessoal se confunde muito na hora de fazer perguntas. Como é no passado, muita gente ia pensar que teria que colocar o did em perguntas com was e were. Mas você não faz isso, tá? Por quê? Se você já viu um outro vídeo meu onde eu explico a fazer perguntas no passado, eu explico que você sempre deve indicar uma pergunta usando o did. Tá? Então é uma palavra que você usa para indicar que uma pergunta está no passado. Então isso é verdade para todos os verbos, exceto o verbo to be. Porque o verbo to be ele é independente, então ele não precisa, na forma no passado, ele não precisa do did. Então você não deve dizer, você não deve fazer uma pergunta como essa. Did you were
at the mall on Saturday? Então essa pergunta está errada, tá? Por quê? Você não usa did com o verbo ser estar no passado. Então você coloca o próprio was ou were no lugar que seria do did. Então você vai, na verdade, dizer Were you at the mall on Saturday? Were you at the mall on Saturday? É como se você estivesse perguntando, estava você no shopping no sábado? Né? Porque em inglês eles fazem essa inversão para indicar que você está fazendo uma pergunta, ok? Mas claro, em português você vai traduzir na forma normal que a gente fala, né? Você estava no shopping no sábado? Ok, isso vale para o was e para o were, né? O verbo to be no passado. Se você fosse responder essa pergunta com uma resposta curta, uma resposta simples, você diria Yes, I was. Sim, eu estava. Ou No, I wasn't. Não, eu não estava. No caso aqui, eu usei o was porque eu estou falando eu estava. E para eu, né, para I, a gente usa o was. Na pergunta foi feita com were, porque para you a gente usa were. Uma outra pergunta. Was she using the computer? Was she using the computer? Ela estava usando o computador? Então, eu vou responder Yes, she was. Sim, ela estava. Ou No, she wasn't. Não, ela não estava. Outro exemplo. Were they coming back? Were they coming back? Eles estavam voltando? Were they coming back? Você responde Yes, they were. Sim, eles estavam. Ou No, they weren't. Não, eles não estavam. Mais um exemplo. What was he doing? What was he doing? O que ele estava fazendo? Poderia responder, por exemplo, He was riding a bike. He was riding a bike. Ele estava andando de bicicleta. Uma observação aqui. Em perguntas simples, normalmente o was e were vem no começo da frase, porque você está perguntando was he, were you. Mas antes do was ou do were, podem aparecer outras palavras quando você faz determinados tipos de pergunta. Igual essa daqui, o que ele estava fazendo. Então, o what vem primeiro, tá? Ok, pessoal. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aí abaixo. E inscreva-se no nosso canal. Tem um link aqui acima do vídeo. Aí você vai receber todas as nossas atualizações. Sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ser avisado. Ok? Então é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo. Bye, bye!